Capítulo 2. O advogado reagiu como Bruce, mas em termos ligeiramente mais dignos. E uma decisão impensada, Jenny, ele disse em tom comedido. Não, Daniel, falou, erguendo o pequeno queixo, e Daniel, que reconheceu traços da teimosia de Tom Malloy, olhava para ela inquiridor. Você pensou bastante sobre isso? Pensei muito. Ela não lhe contou que ficará acordada durante muitas horas, e que à medida que a desolação ia desaparecendo, as ideias começaram a fluir para sua mente. Viu os sulcos que se formaram na testa de seu velho amigo e sorriu. Daniel, eu nunca estive tão certa de alguma coisa em minha vida. Entendo. O advogado lhe devolveu um sorriso breve. Você conhece Impalavley tão bem quanto eu, e quanto seu pai conhecia. Eu não preciso lhe dizer em que está metendo-se. Você está tentando me fazer desistir. Jenny interrompeu, confusa. E eu não sei por quê. Impalavley é um lar, o meu lar. E vou ser feliz lá, você sabe disso. Ela parou, pois algo no rosto que via em sua frente deixava-a inquieta, mas concluiu. Você sabe disso, Daniel. Ele não lhe respondeu diretamente. Os olhos que encontraram os dela eram firmes quando ele disse. Há uma coisa que não lhe contei, Jenny. Chegou uma carta esta manhã. Joshua Adams, Jenny murmurou instintivamente. Joshua Adams, confirmou o advogado. Ele está vindo para a África do Sul, Jenny, deseja ver Impalavley. Suponho que não seja uma visita casual. Ela notou a sobriedade no tom de voz de Daniel. Joshua é um homem de negócios. E, como eu disse ontem, as circunstâncias mudaram. Ela estendeu a mão. Posso ler a carta? O conteúdo da carta era mais ou menos o que ela esperava. Mas o que mais chamou a sua atenção foi a caligrafia. Era a letra de um homem forte, confiante e que tinha completo controle sobre si mesmo. Um homem acostumado a impor sua vontade aos outros e que, provavelmente, não estaria habituado a encontrar oposição. A mão que segurava a carta tremeu. Deixe-me tratar disto, Jenny, Daniel disse, quando pegou a carta de volta. Dê-me uma procuração para que possamos vender o parque caso Joshua concorde. Os ombros magros se curvaram só por um momento. Logo se aprumaram. O queixo se ergueu novamente. Não. Está bem, então. O tom de voz do advogado era calmo, mas havia uma expressão em seus olhos, que Jenny reconheceu como sendo de admiração. Volte para casa preparada, sabendo de todos os fatos. Eles conversaram por algum tempo ainda. Daniel Bannister não tentou mais dissuadi-la de seus planos. Mas havia coisas que ela precisava saber, números a serem examinados, aspectos financeiros a serem discutidos. Ela estava se levantando para sair, quando ouviu perguntar. Bruce tem algo a ver com esta decisão? Ela fitou aqueles olhos compreensivos. Daniel era a única pessoa de quem não conseguia fugir com uma resposta hábil. Em qualquer situação, ele perceberia que Jenny mentia. Ontem à noite, ela disse lentamente, talvez ele tivesse. Mas não está amanhã. Um brilho iluminou seus olhos. Vou para Impalavley porque é lá que quero estar. Não se preocupe comigo, Daniel. Eu não vou preocupar-me. Desta vez, o sorriso do advogado era sem reservas. Desejo-lhe sorte, querida. Faltava uma hora para o pôr do sol, quando Jenny chegou em Impalavley. Era uma das horas que ela mais gostava. Sentada no carro que fora buscá-la na estação, ficou olhando para as sombras que se alongavam e soube que estava certa em voltar para casa. O carro se aproximou de um bando de impalas. As graciosas gazelas, com seu frescor, passaram. Suas orelhas estavam em pé e seus olhos, alertas. Pare, por favor, disse Jenny, ao motorista. São apenas impalas, falou George, olhando curiosamente para ela, enquanto diminuía a marcha do carro. Jenny sabia o que ele queria dizer. Os lindos animais eram abundantes no parque de caça. Avistar um leão era principalmente uma questão de sorte. Elefantes e girafas, que eram grandes, não passavam facilmente despercebidos e constituíam, não obstante, uma sensação.
Mas os impalas estavam em toda a parte. Foi exatamente por isso que ela queria olhá-los agora. Pois os impalas significavam o seu lar. Apenas impalas, concordou ela. George, é tão bom estar de volta. Dentes brancos brilharam num grande sorriso. George, o braço direito de seu pai, vivia em Palavley há tanto tempo, que Jenny não conseguia lembrar-se. Ela sabia que ele devia ter sofrido profundamente com a morte de Tom Malloy. Sabia também que ele devia ter ficado imaginando como a sua própria vida seria afetada por aquela morte. Se o parque tivesse de ser vendido, o novo proprietário poderia não querer conservá-lo pois George já era velho, já não era o ágil rastreador que tinha sido quando Tom Malloy o contratara, há 25 anos atrás. George devia estar sentindo alívio por Jenny ter retornado para dirigir em Palavley. Sua expressão, quando ele se aproximara dela na plataforma deserta e pegar as malas de suas mãos, revelara toda a intensidade de seu alívio. Eles seguiram em frente, e cada curva da estrada arenosa era tal e qual Jenny lembrava. Havia a ponte que atravessava o leito seco de um rio, e o grupo de árvores semelhantes a fantasmas um pouco além, árvores esqueléticas, com galhos embranquecidos e sem folhas. Um pouco adiante, havia um trecho com cactos, com pequenas flores vermelhas brotando do topo de seus caules polpudos. George reduziu a marcha do carro para deixar Jenny ver uma girafa mordiscando as folhas de uma alta árvore mopani. Mais adiante, reduziu novamente para observarem um javali africano que gingava comicamente pela estrada. O pequeno animal logo sumiu de vista, camuflado pelas moitas e pela poeira levantada pelo carro. Eles estavam perto do acampamento, quando Jenny se voltou para o homem que conhecia em Palavley melhor do que ninguém. Há tão poucos animais. Seus olhos pareciam perturbados. O olhar que encontrou o seu era igualmente sombrio. Foi um mau ano, cita. Jenny. Não choveu, George? Muito pouco. Seca. O flagelo da África, dos animais que dependiam da água para sua sobrevivência. Jenny se lembrava de ocasiões em que seu pai ficara muito preocupado. Ela pensou no leito corroído do rio que tinha estado seco muitos anos. Mas eles tinham passado por um vlei momentos antes. No ano anterior havia água na depressão semelhante a um açude. Nesse ano não havia nada. Mas se a seca causava preocupações, ela também era um fator que Tom Malloy aprenderá a aceitar há muito tempo. Havia anos em que a chuva era abundante e que os animais eram muitos nas vastas terras de Palavley, em outros anos os riachos, poços e vleis ficavam quase secos. Nessas ocasiões os animais iam embora. Talvez para o Parque Nacional de Kruger, ou então para algum dos parques particulares de caça da vizinhança, onde podia encontrar-se água. A preocupação de Tom Malloy durante os períodos de seca era temperada com a aceitação de um filósofo. Ele compreendia as flutuações da natureza e não se rebelava contra elas. Se houvesse um ano com chuvas escassas, ele também sabia que o ano seguinte poderia ser diferente. Choveria novamente, os poços ficariam cheios, e os animais retornariam em grande número. Era uma filosofia que Jenny tinha aprendido com seu pai. A seca foi esquecida quando o carro fez uma curva e o acampamento foi avistado. Jenny sempre achou que seu pai escolhera o lugar mais bonito do parque para construir seu lar. Erigido num ponto alto, no declive de uma colina, com um rio um pouco abaixo, do acampamento se avistava toda a savana. Muitas eram as ocasiões em que os visitantes ficavam próximos à cerca com os binóculos em punho, examinando a mata à procura de caça. Os animais vinham muitas vezes a esse mesmo local para tomar água, impalas e antílopes de andar delicado e gracioso, babuínos travessos e cômicos, ladrando alto enquanto corriam por entre as árvores, e o mais impressionante de tudo, uma manada de elefantes, mergulhando suas trombas na água e esguichando ar sobre seus corpanzis empoeirados. O acampamento não mudou, Jenny pensou, enquanto George dirigia o carro pela entrada de pedras. Pelo menos, não por fora. Uma primavera escarlate cobria uma das paredes caiadas, as chuvas de ouro e os hibiscos formavam um espetáculo alaranjado e dourado no jardim. Havia bangalos para hóspedes em um semicírculo em volta do edifício principal, e nos degraus de pedra de uma dependência externa havia uma fileira de lampiões de querosene, prontos para a chegada da noite. A vista que saudou Jenny era a mesma de sempre, calma,
rústica e serena. O lar. Faltava apenas um detalhe, o mais importante. Pois, antes, um homem alto sempre surgia ao primeiro ruído de motor de carro. Nos últimos anos, Tom Malloy vinha ficando cada vez mais debilitado, mas o seu sorriso de boas-vindas nunca vacilara. Jenny sentiu um nó na garganta. Ela piscou para afastar as lágrimas repentinas, pois George estava parando o carro e o pessoal iria saudá-la, e todos ficariam tristes se notassem sua mágoa. Enquanto abria a porta do carro, ela fez uma promessa silenciosa. Prometeu que Impalavley estaria seguro em suas mãos. E aparentemente sem motivo, ela lembrou de Joshua Adams, na carta escrita em termos concisos, de negócios, na letra que denotava determinação e impaciência. O ar ainda estava muito quente e continuaria assim até o pôr do sol. No entanto, por um momento, Jane sentiu frio. Então, quando o pessoal do acampamento ia chegando para saudá-la, ela estremeceu com força. A emoção das últimas semanas, a morte do pai, a reação do noivo, esgotara-a mais do que ela tinha percebido. Não podia haver outra razão para que uma simples carta a perturbasse tanto. Forçando um sorriso em seus lábios, ela deu um passo à frente e cumprimentou todos os empregados. Jane se adaptou rapidamente à vida de Impalavley. Os empregados, a maioria dos quais trabalhava no parque de caça há muitos anos, aceitavam as suas instruções alegremente. Não que houvesse muitas instruções a serem dadas, havia uma rotina diária estabelecida há anos e como funcionava satisfatoriamente, não havia razão para mudá-la. Jenny verificou que os seus dias eram totalmente ocupados. Seu pai cuidara da parte administrativa do parque de caça pessoalmente. Ele, certa vez, contratara uma mulher para cuidar dos serviços de escritório, mas quando as finanças de Impalavley começaram a deteriorar-se, ele também passará a cuidar desse serviço, a correspondência, os livros, a encomenda de suprimentos. Era Jenny quem fazia tudo isso agora. No momento, havia 3 hóspedes no parque. Os Anderson, um casal idoso de Pretória, que vinha vez ou outra para fugir da vida agitada da cidade. A terceira pessoa era um velho amigo de Tom Malloy, um excêntrico que passava, tranquilamente, horas e horas perto da cisterna, com um binóculo e um livro, sem nunca ficar cansado ou entediado. Dos 8 bangalos para hóspedes, 6 estavam desocupados. Verificando as reservas futuras, Jenny notou que eram regulares, se bem que relativamente esparsas. A maioria dos nomes eram conhecidos dela, eram pessoas que vinham a Impalavley há anos. No fim do dia, quando ficava perto da cerca e olhava para a savana que escurecia, Jenny às vezes pensava, como minha vida mudou em poucas semanas. Pretória e a sua carreira pareciam ter existido em outro mundo. Tudo o que restava daquela vida eram as coisas que ela trouxera para Impalavley. Vendera uma parte de seus móveis, mas não todos. Havia peças a que tinha se afeiçoado. Por isso, não conseguiu se separar de suas cortinas, almofadas, quadros, livros e alguns ornamentos. Algumas das coisas que faziam parte, outrora, do apartamento em Sunnyside, transformando-o em seu cantinho particular, estavam agora em seu quarto no acampamento. Elas formavam um oásis sofisticado na simplicidade rústica do parque particular de caça. A não ser por um cartão postal, Jenny não tinha notícias de Bruce desde aquela última conversa pelo telefone. Ela tentava não pensar nele, pois ainda estava magoada. Entretanto, começava a perceber que a mágoa era mais uma questão de orgulho ferido do que propriamente perda. Talvez, como Bruce dissera, com o tempo e a separação, o relacionamento entre eles voltasse a ser tão bom quanto antes. Parte dela desejava acreditar nisso. A outra parte lhe dizia que se Bruce precisava de tempo para ficar sozinho, ela também precisava, e quando terminasse, as conclusões a que cada um chegaria poderiam ser bem diferentes do que haviam imaginado no rompimento. Estava podando uma figueira brava, certa manhã, cerca de 3 semanas após sua chegada em Impalavley, quando uma criada foi chamá-la. Um estranho estava esperando na recepção. Enquanto tirava as suas luvas de jardinagem, Jenny tentava imaginar quem seria. Ficou pensando se não teria se esquecido de uma chegada esperada. No dia anterior mesmo, ela verificara as reservas. Se havia uma para aquele dia, devia ter passado despercebida.
Passando a mão pelos cabelos loiros desarrumados pelo vento, ela foi diretamente para o escritório. Na entrada, parou de repente. Havia um homem perto da janela, olhando para fora. Ele era alto, tinha ombros largos e um porte atlético. Os cabelos escuros se encaracolavam na nuca, pouco acima do colarinho da jaqueta bem talhada. Suas mãos estavam nos bolsos das calças, suas pernas esticadas firmemente e apenas um pouco separadas. Jane não saberia dizer por que a posição dele sugeria impaciência, e nem saberia explicar o súbito estremecimento que sentiu por dentro. Ele se virou repentinamente, e o tremor aumentou quando Jane olhou para o rosto mais atraente que já tinha visto. O rosto do estranho era longo, magro e bem delineado, reforçando a impressão de força. Seus olhos, sob sobrancelhas espessas, eram alertas e inteligentes, com linhas de riso nos cantos, se bem que a expressão dos olhos cinzentos não fosse nada divertida. Quando muito, Jane notou um certo aborrecimento. Ele certamente não era um dos hóspedes regulares, Jane teve certeza, sentindo-se subitamente inquieta. Ela foi até o livro de reservas, que estava aberto sobre o balcão. Se soubesse o nome dele, talvez não sentisse essa desvantagem. Boa tarde, disse lentamente, procurando ganhar tempo até encontrar o seu nome. Joshua Adams, ele disse incisivamente, e com uma pontinha de divertimento, como se tivesse percebido o embaraço dela. Olá, Jane Malloy. Joshua. Ela olhou para ele de boca aberta, o corpo tenso. Mais tarde, quando conseguisse pensar, chegaria à conclusão de que fora tola por não ter adivinhado a identidade dele imediatamente. Recuperando-se, ela falou as primeiras palavras que lhe vieram à mente. Você parece mais impaciente do que nunca. Um brilho de divertimento cintilou em seus olhos sombrios. E você tão desmazelada quanto eu me lembro que era. E então, percorrendo com o olhar seu corpo vestido com jeans e uma camiseta que destacava seus seios firmes e arredondados e a cintura fina, ele acrescentou, se bem que tenha mudado em outros sentidos. Enquanto um calor inundava as suas faces, Jane se aprumou nos seus 1,60 m, uma altura que parecia absurdamente pequena comparada à do homem de mais de 1,80 m que estava tão perto dela. Daniel Bannister disse que você viria. Ah! Havia um brilho enigmático nos olhos acinzentados. Então você estava realmente esperando por mim. Jane não estava certa do porquê se sentia confusa com a expressão dele, e nem porque ela tinha a sensação de que estava sendo hostilizada. Ela disse friamente. É claro. Eu li a sua carta. E depois, se tivesse me avisado a data de sua chegada, alguém poderia ir encontrá-lo na estação. Eu me comuniquei com você. Ela olhou para ele com os olhos arregalados. Eu não recebi nenhuma carta. Quando viu sua caixa postal pela última vez? Não havia nenhum engano quanto ao desdém em seu tom de voz. Caixa postal? Com um esforço, Jane desviou seus pensamentos para um lugar a alguns quilômetros de distância, onde as cartas eram depositadas. George deveria ir até lá todas as manhãs, mas, na prática, as coisas não funcionavam desse jeito. Não havia correspondência suficiente para que ele fizesse essa viagem todos os dias. Na defensiva, ela respondeu. Ela foi esvaziada há 2 dias. Tão recentemente? Perguntou ele, muito polidamente. Se soubesse que havia algo urgente, eu mesma teria ido olhar. Ele fez um gesto de zombaria. Irritada, Jane falou bruscamente. Impalavley não é uma máquina de eficiência. Ele disse, seu olhar circunvagando deliberadamente pelo escritório, é um fato em que estou propenso a acreditar. Jane seguiu o olhar dele. O escritório do parque não tinha mudado com os anos. Ele era tão familiar, tão o mesmo que fazia tempo que Jane não notava tão conscientemente seus detalhes. Enquanto seguia a direção dos atentos olhos cinzentos, ela surpreendeu-se olhando para o escritório como se fosse a primeira vez. Viu os móveis velhos e o tapete roto, a prateleira onde os cartões postais eram guardados, os retratos parecendo um tanto apagados e inexpressivos. As fotografias nas paredes, apenas um pouco tortas. Em cima do balcão estava o vaso de plantas secas, outrora um lindo arranjo, mas agora um tanto sujas, desbotadas.
Na parede defronte à entrada havia uma cabeça de impala, mas seus chifres estavam trincados e o animal tinha uma aparência acabrunhada. Assim como as plantas, os móveis e os cartões postais, ele também deveria ter sido substituído já há algum tempo. E estranho eu precisar do olhar crítico de Joshua para perceber o estado em que se encontra este local, Jenny pensou, admirada, pois estava acostumada a examinar qualquer sala, nova ou velha, com os olhos críticos de uma decoradora. Ela decidiu ignorar o comentário dele. Vai ficar durante alguns dias? Os lábios de Joshua levantaram-se nos cantos. Malícia, ou simplesmente uma zombaria desconcertante. Mais do que apenas alguns dias. Quanto tempo mais? Jenny estava prestes a fazer perguntas, mas não fez. Olhando para o rosto forte e atraente, ela foi tomada por um desânimo misturado com uma emoção que não conseguia definir. Então você vai precisar de um quarto, ela disse calmamente. Se tiver algum disponível. Suas maneiras eram educadas, não sugerindo de modo algum que ele sabia dos 6 bangalos vazios. No entanto, Jenny tinha certeza de que ele sabia. Caminhando em direção da porta, ela disse, com a frieza que era tão alheia à sua natureza. Vou mandar preparar um. Sem esperar pela resposta, saiu rapidamente do escritório. Sabia exatamente qual dos bangalos destinaria a ele. A cama estava preparada e o quarto arrumado. Ela mesma poderia tê-lo mostrado naquele momento, sem deixá-lo esperando. Era o que teria feito com qualquer outro hóspede. Impalavley se orgulhava de sua informalidade, e a própria Jenny dificilmente fazia cerimônia. Mas alguma coisa a deixará relutante quanto a ir junto com Joshua até o bangalô que ele ocuparia. Ela estremeceu diante da perspectiva de caminhar ao lado do homem alto e esguio, de ombros largos, e olhos que eram cinzentos, alertas e perceptivos demais. Ela chamaria uma das criadas. Ana ficaria feliz em fazer isso no lugar dela. Depois de mandar a sorridente criada mostrar o quarto ao homem que estava no escritório, pediu também que ela levasse sanduíches e chá para ele. Jenny olhou para as suas mãos, ainda estava segurando as luvas de jardinagem, e embora não tivesse nada de urgente para fazer nas 2 horas seguintes, o seu entusiasmo pela poda tinha sumido. Por isso, foi para seu quarto no prédio principal. O encontro com Joshua Adas provocara nela uma estranha e incontrolável agitação. A jardinagem é exatamente a ocupação de que preciso, ela tentou dizer a si mesma, o trabalho com as mãos acalmaria seus nervos. Mas Jenny também sabia que precisava ficar só, na intimidade de seu quarto, onde não havia nenhum risco de ver Joshua. Precisava de tempo antes de encontrá-lo novamente. Normalmente, a visão de seu lindo quarto lhe dava uma sensação de alegria. Agora, ela não notava os estimados objetos que trouxera consigo de Pretória. Só tinha olhos para o espelho. Estava mais desarrumada do que pensara, seus cabelos loiros pendiam de sua cabeça num emaranhado úmido, sua testa estava suja de terra, suas bochechas rebrilhavam com um rosado inusitado que as manchas de pó falhavam em ocultar. Mesmo seus olhos violetas não demonstravam a serenidade habitual. Eles se refletiam no espelho de moldura antiga e havia neles uma expressão que ela nunca notara antes, uma expressão que não conseguia definir muito bem. Sentada diante da penteadeira, Jenny ficou olhando para si mesma durante um longo tempo. Estava desarrumada como Joshua dissera. Bateu no tampo asterisco da penteadeira, zangada. Não deveria ter importância que, depois de todo esse tempo, ele a visse daquele jeito. A impressão que Joshua tivera dela no primeiro encontro poderia ser aquela que ele levaria para sempre. Ainda que não quisesse admitir, isso tinha muita importância para Jenny. Joshua Adas mudará. O menino magro que conhecera há tanto tempo se tornará um homem que ela não teria reconhecido, um homem perigoso pela emoção que causava nela. Em sua presença, Jenny não precisará de muito tempo para saber que ele irradiava uma aura de força, poder, autossuficiência e arrogância. Combinado com estas qualidades, havia atributos de natureza mais física, um ar de sensualidade e virilidade, uma masculinidade básica que ele parecia usar com a mesma naturalidade que usava seus trajes extremamente bem talhados. De todas as maneiras possíveis, ele era diferente de Bruce. Com toda certeza, Joshua está longe de ser meu tipo, disse para si mesma.
Seu noivo não era menos masculino do que Joshua, mas a impressão que ele causava era de uma delicadeza refinada. De modo bastante involuntário, ela se surpreendeu imaginando como se sentiria se fosse beijada por Joshua. Pouco depois, quase envergonhada, afastou o pensamento. Joshua Adams viera em Palavley a negócios. O seu desprezo por aquele lugar tinha ficado claro. Ele pretendia ficar mais do que alguns dias, como tinha dito. O tempo suficiente para investigar as finanças, era o que queria dizer, obviamente. Ela o ajudaria em tudo o que quisesse saber, pois quanto mais depressa partisse, seria melhor. Melhor para Palavley, onde ele poderia se tornar uma influência negativa. Melhor também, para ela mesma, dizia-lhe sua intuição. Ela levantou-se bruscamente, foi ao banheiro e tomou uma longa ducha, então vestiu uma saia e uma blusa. A saia, de um azul suave, formava um contraste com seus desabituais. A blusa, de gola arredondada, era suficientemente justa para revelar as curvas femininas de seu corpo. Só posso estar ficando louca, disse, irritada a si mesma. Por um instante, pensou em vestir novamente a roupa que estava usando antes. Não havia nenhuma razão para se esforçar em melhorar a aparência, só porque Joshua Adams tinha chegado em Palavley. Mas, em vez de trocar a roupa, sentou-se em frente da penteadeira e começou a escovar os cabelos com escovadelas rápidas, escovadelas ferozes, como se os movimentos rápidos da escova pudessem eliminar a raiva inexplicável que sentia. Ao ouvir alguém bater à porta, ela respondeu: "Entre!" sem interromper o movimento da escova. Quem bateu devia ser algum empregado, querendo perguntar alguma coisa. A mão que segurava a escova parou no ar quando um rosto magro apareceu no espelho. Jenny conteve a respiração. E então, momentos depois, quando conseguiu respirar novamente, ela se virou muito lentamente, procurando ganhar tempo para controlar-se. "O que está fazendo em meu quarto?" perguntou com um tom que esperava que fosse o mais cortante possível. Esforçava-se para que Joshua não percebesse sua insegurança. O olhar divertido estava se tornando familiar. "Eu bati." "Eu pensei." Ela parou. Sentiu vontade de explicar que pensara que fosse uma empregada. Mas o medo de receber uma resposta que não pudesse replicar à altura a fez mudar de ideia. "O que você quer?" foi apenas o que perguntou secamente. Joshua não respondeu. Ela viu que ele examinava o quarto, e soube que não deixou escapar nada. Por um segundo, o seu olhar pousou num pássaro de marfim, que era um de seus objetos mais estimados, uma peça de linhas fluentes e formato gracioso. Ela podia ver os seus olhos pelo espelho, assim como o brilho de aprovação que se acendeu neles. Ela sentiu uma alegria absurda, e então se lembrou, quase no mesmo instante, que Bruce nunca gostara do pássaro. Seu noivo ficará zangado com o preço pago por ela, irracionalmente zangado, Jane observara na ocasião. Esquecendo-se por um momento da animosidade que Joshua atiçava dentro dela, Jane estava para lhe perguntar se ele gostava do pássaro, quando viu o olhar dele se voltar para ela. O brilho ainda persistia em seus olhos quando ele a fitou, mas agora não mostravam aprovação, simplesmente zombaria. Jane se enrijeceu quando as palavras ficaram congeladas em sua garganta. Sentou-se bem imóvel, enquanto os olhos dele registravam a mudança de roupa, a melhora de sua aparência. Joshua sabia de seu aborrecimento por ser surpreendida toda desarrumada em seu primeiro encontro, e também sabia que ela estava fazendo tudo o que podia para corrigir essa impressão. Ele não fez nenhuma tentativa para disfarçar que sabia. O momento de alegria de Jenny tinha ido embora, e suas faces estavam mais vermelhas que antes. "O que você quer?" ela perguntou novamente. Como se não tivesse ouvido a pergunta, Joshua disse: "É uma coisa bastante intrigante." "Eu não entendo o que está querendo dizer," ela disse, tensa, depois de algum tempo. "É claro que entende." Seus olhos percorreram o quarto mais uma vez, antes de se voltarem novamente para o rosto dela. "Você deve saber que este quarto está em contraste direto com o resto deste lugar negligenciado." Inesperadamente ele sorriu, mostrando seus dentes brancos. "E não pisque esses seus olhos violetas. Você não é uma menininha inocente, Jenny Malloy. Não poderia ter decorado este quarto. Se fosse."
Eu sou decoradora de interiores. Isso explica tudo. O seu tom de voz era suave, enquanto ela tentava ocultar as novas emoções que haviam sido despertadas dentro de si. Ela sentiu mais raiva diante daquela atitude de defensor de Impalavley. Também sentiu um novo regozijo pelo fato de ele ter reconhecido seu bom gosto na decoração, e por ele ter ficado bem impressionado com ela. Ocorreu-lhe muito vagamente que Bruce nunca tivera o poder de influenciá-la daquele jeito. Ela disse asperamente: Vou perguntar, pela última vez, o que você quer, Joshua? Em primeiro lugar e principalmente, uma excursão por Impalavley. É claro. Ela dirigiu-lhe o que esperava que fosse um sorriso frio. Podemos sair amanhã, depois do café da manhã. Nós vamos agora, Joshua disse. Jenny arregalou os olhos para ele, vendo a firmeza de seu longo queixo, a expressão de poder nas maçãs salientes do rosto, o controle que havia nos olhos sombrios embaixo das sobrancelhas espessas. Joshua era muito seguro de si, ela pensou. Não havia razão para não irem nesse mesmo dia. Seu trabalho havia se encerrado e ninguém precisaria dela. Todavia, era importante que recusasse. Se não se afirmasse agora, poderia se tornar impossível fazê-lo mais tarde. Ela tentou reprimir a emoção que acompanhou a ideia de passar algum tempo a sós com Joshua Adams. Ele era o tipo de homem que deixaria as emoções da maioria das mulheres num turbilhão. Teria de tomar cuidado para não ser uma delas. Jenny procurou uma resposta à altura. Mas não encontrou. Estava desesperada ao ver a mão que agarrou seu pulso, levantando-o com uma languidez enganosa. Ela se viu puxada da banqueta, até ficar a 1 centímetro dele. Joshua estava tão perto que, mesmo sem haver um contato, conseguia sentir seu calor, ouvir as batidas de seu coração, sentir a firmeza de suas coxas. Como é que ele se atreve? Pensou, enfurecida. Apenas poucos minutos antes, imaginara como é que se sentiria se fosse beijada por aquele homem. A qualquer momento, a partir daquele minuto, ela saberia. Mas ele não a beijou. Em vez disso, disse apenas: Não brigue comigo, Jenny Malloy. Jenny sentiu a força voltar aos membros que tinham estado momentaneamente enfraquecidos. Cerrando os punhos, ela bateu com eles no peito de Joshua e se afastou. Você sempre foi grosso, implicante e mal-educado com as meninas. Ela falou aos berros. O rapaz deu uma risadinha, como se soubesse exatamente o efeito que seu comportamento exercia sobre ela. O som da risadinha tão perto dela era infinitamente enervante. Vamos indo, ele disse, acentuando o tom autoritário que lhe era peculiar.